Hello everyone! Olá! Eu sou Igor, your English teacher, o seu professor de inglês, e bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu estou aqui com o Hermes, o nosso intérprete, que está deixando a aula mais inclusiva, ok? Let's get the party started. Vamos começar? Hoje a gente vai estudar sobre merchandising. É uma sequência de aulas que vai de hoje, merchandising, para a segunda, que é o modal verbs, a terceira é o present continuous and texting, e a 4 é influencers and web marketing. Essa aula é a aula do PET 3, primeira semana. Fiquem atentos, abram o PET e vamos fazer junto. As habilidades que a gente vai usar hoje, que nós vamos ativar, serão reconhecer o objetivo comunicativo, finalidade ou função sociocomunicativa de um texto ou gênero textual. Inferir efeitos de sentido a partir das escolhas de itens lexicais feitas pelo autor. Estabelecer relações entre informação não verbal e verbal na compreensão de textos. E aí, você sabe o que é um merchandising? Eu trouxe um texto aqui para ajudar a gente a falar sobre ele. Vamos lá? Merchandising is the practice and process of displaying and selling products to customers. Whether digital or in-store, retailers use merchandising to influence customer intent and reach their sales goals. In both brick-and-mortar and digital stores, a variety of merchandising techniques are used to arrange products, communicate their value, and create an optimal customer experience. Mas e aí, Igor? Vamos traduzir isso? Vamos falar em português um pouco? Merchandising é a prática e o processo de exibição e venda de produto aos clientes, seja digital ou na loja. Os varejistas usam merchandising para influenciar a intenção do cliente e atingir as suas metas de venda. Tanto em lojas físicas como em lojas digitais, uma variedade de técnicas de merchandising é usada para organizar produtos, comunicar o seu valor e criar uma experiência ideal para o cliente. Muitas disciplinas se encaixam sobre a égide do merchandising e há uma variedade de tipos de merchandising. Antes da gente entrar num exercício do PET da semana, eu queria explicar algumas habilidades e algumas técnicas que a gente precisa ver ou conhecer sobre como fazer um tipo de leitura. No nosso caso, a gente vai começar com a verbal communication. A verbal communication is about language, both written and spoken. Mas o que isso significa, Igor? Que a comunicação verbal, ela pode ser falada, ela pode ser escrita. Então, lembrando, vamos falar de tipos de comunicação antes da gente partir para o PET. Eu trouxe um exemplo de como ler um tipo de comunicação, mas a comunicação verbal é a mais usada. Então, eu trouxe uma logo da Rede Minas, que está no site, e uma sinalização de pare. Quando a gente olha para elas, a gente já sabe o que significa. Por quê? Porque já tem um texto ali. Porque a gente automaticamente já consegue ver qual é a mensagem. A gente lê a mensagem. Mas também há textos literários, crônicas, romances, poemas e novelas. Manuais de instrução. Tudo isso é uma comunicação verbal. Beleza? Não verbal. Existe uma comunicação não verbal? Claro que existe. Vamos ver como que ela funciona? As a body language, gesture and silence. Mas e aí, teacher? Eu consigo entender sobre uma comunicação não verbal apenas por gestos? Claro que sim. Claro que a gente consegue. Eu trouxe alguns exemplos para a gente dar uma discutida hoje e ver como isso funciona. Olha o primeiro ali, ó. Don't smoke. Não fume. É o primeiro símbolo que eu trouxe. Tem alguma coisa escrito? Não. Nós temos apenas uma figura cortando um cigarro. E a gente entende muito bem o que é.
Na de baixo, ó, nós temos uma garrafinha no meio de um bloco vermelho. Essa imagem não verbal, ela pode ser tão forte que a gente praticamente sabe até qual é a marca, que provavelmente é essa garrafinha aqui. Se ela tivesse alguma coisa mais escura no meio, então a gente teria certeza de qual marca, de que propaganda esse merchandising faz. Aqui nós temos logo do lado uma batatinha também, com uma embalagem vermelha. Então aqui também a gente consegue, é tão forte essa coisa do marketing, do merchandising, que a gente, pelo um desenho, a gente consegue identificar sobre o que é, de onde é. Beleza? Agora, algumas imagens já vai buscar da gente um pouco mais de entendimento. Vai fazer com que, vai buscar em você que está vendo aquilo, despertar algum sentimento. O exemplo que eu trouxe foi o do café. Ali, ó, nós temos um relógio, algo que é parecido como um relógio, e no meio dele tem um café. Então, provavelmente, uma propaganda sobre café. Essa imagem, pelo menos para mim, ela me desperta algo sobre o despertar mesmo. Já que tem um relógio, provavelmente é um relógio despertador, porque ele tem o barulhozinho, né? Um mecanismozinho onde faz barulho para acordar, e um café no meio. Portanto, eu só vou despertar depois de um café. Algumas propagandas, elas tendem a fazer isso. Elas tendem a te instigar a pensar um pouco sobre e entender qual é a mensagem que ela quer passar. Logo embaixo, nós temos um semáforo com a luz verde. Em inglês, isso significa alguma coisa. Em português pode significar também, mas em inglês, quando a gente fala assim, we have a green light, você tem uma luz verde, a mesma coisa de um sinal de trânsito, o que significa? Pode ir, vá, atravesse, vá em frente. Então, algumas dessas imagens vão ter significados um pouco maiores. Agora, falando sobre um texto híbrido. Já que a gente viu linguagem verbal e a gente viu a não verbal, a gente também precisa entender como funciona um texto híbrido, que provavelmente vocês já devem saber mais ou menos como vai funcionar. A hybrid text is a narrative and informational text using a variety of design elements, text boxes and miniature embedded illustration. Então, Igor, como isso vai funcionar? Funciona como uma mistura dos dois, o verbal e o não verbal. Aí vão haver caixa de diálogos, vão haver miniaturas e vai precisar que a gente tenha um esforço maior às vezes para ler. Essa aula hoje, que eu estou falando para vocês, isso é algo híbrido. Por quê? Porque eu estou aqui usando uma linguagem verbal, nós temos um texto aqui atrás, temos várias imagens, temos o Hermes nos ajudando, nós temos a logomarca da TV onde a gente está. Então, essa aula hoje é um tipo de comunicação, é um tipo de linguagem. O exemplo que eu trouxe foi de um exemplo que caiu no vestibular. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, ó. Na imagem, sem a gente analisar a parte escrita, a gente vai em todos os elementos da charge. Aqui a gente tem um computador, aqui a gente tem uma pessoa de frente para o computador, com os olhos bem abertos, com olheiras, com 2 xícaras de café ali, ó, que provavelmente pode ser café na minha interpretação. Nós temos um animal, um papagaio, que pelo visto morreu, e as vasilhas dele de água e de comida com teia de aranha. Então aqui, pela imagem, ela já dá sinais de que provavelmente o que o texto diz, que vai dizer sobre o que o texto pode confirmar a nossa ideia. Vamos agora para o texto para a gente entender e ver se bateu tudo que a gente está falando aqui? Look, Polly. Olha, Polly. It says that people who spend too much time online, aqui diz que as pessoas que passam muito tempo online neglect their other relationships.
elas negligenciam as suas relações, as suas outras relações. Aqui, então, ficou claro. Ele está muito tempo no computador, bebendo café, acordado talvez há dias, e nem percebeu, conversando com um papagaio que já morreu, que passar muito tempo online é algo ruim. Essa foi uma questão que caiu no Enem, essa foi uma questão que caiu no vestibular. Portanto, a gente precisa se atentar a isso. Na maioria das vezes, como eu já disse, um texto híbrido, ele vai apenas confirmar o que a imagem está nos passando. Alright? Aqui nós temos, portanto, uma propaganda. Entramos no PET. Abram ele aí. O primeiro exemplo que eu trouxe, que é o primeiro exemplo que está lá, é um merchandising, é uma propaganda. Que está falando sobre o quê? Pela propaganda a gente vê uma imagem com crianças rolando um donut, né? Rolando um donut mesmo. Temos um donut escrito na imagem, nós temos um texto escrito, forget the child in you. Mas Igor, mas teacher, forget the child in you? Esqueça a criança dentro de você, que tipo de propaganda usa isso? Pare para pensar. Olhe no highlighted, olhe no texto que está destacado. O donut, nesse caso, ele faz uma associação ao don't ou ao do not, que é uma palavra em inglês de negação. Então, Igor, o que isso vai significar? Do not forget the child in you. Então, não se esqueça da criança em você. Importantíssimo fazer essa associação. Por que é importantíssimo fazer essa associação? Porque o texto e a imagem está te fazendo ir atrás de um donut. Ele fala, olha, do not forget the child in you. Não se esqueça. Ele quer vender um donut. Por quê? Criança gosta de doces e por aí vai. Ok? Propaganda are messages intended to persuade readers to accept ideas or behave in a certain way. What is the purpose of the two propaganda campaigns? Eu trouxe uma. No PET tem duas. Esse movimento que a gente fez aqui de interpretar uma imagem, eu preciso que você pegue a outra imagem e interprete também. Esse exercício aqui, ele está perguntando: as propagandas são mensagens que tendem a persuadir os leitores a aceitar ideias ou comportamentos de uma certa maneira. Qual é a proposta da propaganda? Essa eu trouxe uma, no PET são duas, mas qual que é a proposta dessa então? Na minha opinião, é vender um donut. É uma propaganda de donut que apela um pouco para esse lado mais sentimental sobre criança, sobre como criança gosta de doce, e deixa isso muito bem destacado na imagem. Lembrando, ó, aqui está a imagem. A imagem está toda em preto e branco. E as únicas coisas coloridas é o donut, seja ele escrito ou seja ele em desenho. Viu como é importante a gente prestar atenção em todas essas coisas? Às vezes a imagem também já vai dizer muito. Agora nós vamos para o exercício número 2, que está aí no PET. Vamos lá? A specific group agenda is represented. Olha só a letra A, o que ela já pede. Na verdade, o exercício vai te pedir para quais dessas características aqui embaixo das letras vai estar mostrando na imagem aquela que eu acabei de mostrar do donut. Quais dessas características sobre propagandas você consegue encontrar neste exemplo? Vamos ver? A gente vai mostrando aqui e a gente volta lá na imagem para conferir como é que está funcionando. A specific group agenda is represented. Então, tem algum grupo específico ali sendo representado? Vamos lá ver? Tem algum grupo aqui sendo representado? Eu, para mim, o de venda. E para você? O que está sendo representado aqui? Se você acha que tem algo ali, marque a letter A. Marque a letra A. The central message is highlighted. Eu cheguei a falar isso enquanto lia a imagem.
a mensagem central está destacada? Donut, do not, está muito destacado. Não só o donut escrito, mas como o donut desenhado. Vamos lá? Marcar, né? Emotions and feelings are evoked. Então, as emoções e os sentimentos, elas foram invocados. É um tipo de propaganda que apelou para essa coisa do sentimento. Ela trouxe isso. Crianças ali. Don't forget the child. Não se esqueça a criança. Temos aqui e temos aqui. Então, sim. Use of statements. Então, faz uso de algum discurso? Tem algo como persuasão ali no texto? Tem algo aqui que está te fazendo prestar bem atenção? Tem algo declarado ali? Provavelmente sim, né? Qual dessas características? Então, continuando, o uso do imperativo. O uso do imperativo. Tem algo na propaganda que te faz ir até aquilo? Que diz o que deve ser feito? Claro que sim. A estratégia e o uso de cor. Essa é a mais interessante no texto. Porque se a gente volta para ver, ó, só tem duas coisas coloridas. O resto está tudo em preto e branco. É como se a pessoa tivesse vivido em preto e branco e algo que vai colorir a sua vida é o donut. Então, vamos marcar, né? Letter G. Imagens que causam impacto. Eu não sei por mim, mas por vocês, algo ali impactou? Trouxe para você esse sentimento de que precisa comprar, ou é algo muito marcante, algo que foi forte? Se sim, pessoal, marque. Se não, e por último, use of short sentence. Ele usou sentenças curtas. Existem frases curtas. Foi isso que apareceu ali? Foi. No caso, foi uma frase só. A associação do donut ao do not e o forget the child in you. Não esqueça a criança em você. Viu como é importante a gente analisar um texto verbal, a gente analisar um texto não verbal, para a gente consiga entender sobre... Aqui eu trouxe para a gente discutir sobre uma imagem que está lá como exemplo no PET. Tem outra. Então vai caber a você que está aí fazer com todos esses exemplos da aula que eu dei hoje. E marcar com todas essas duas perguntas que eu coloquei sobre uma imagem sobre a outra, ok? Aqui nós temos também um exercício que caiu no PET, no Enem, no caso. Então vamos para ele como último exemplo de hoje. Aqui nós temos uma propaganda também. Take your car just any place for oil change and you may regret it down the road. Pelo desenho, a gente tem um parafuso, algo derramado, e uma mensagem que diz assim: leve o seu carro a algum lugar para a troca de óleo e você provavelmente vai se arrepender no final da estrada. No texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem e associar o any place you regret. Então aqui, nessas opções, qual mais vai encaixar? O que vai encaixar é a escolha da empresa certa, porque se você não escolher, você vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de inglês sobre merchandising e propaganda e eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse tema hoje. Thank you.